Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Muito bom dia. Eu falo ao vivo, em direto aqui de Lisboa, agora na capital de Portugal, 10 horas e 41 da manhã, 3 horas a mais em relação ao horário do Brasil. Olha, gente, é uma live surpresa, um pouco fora de hora. A gente sempre faz as lives à noite, mas hoje, devido a uma questão de tempo, de adequação com agendas e tudo mais, hoje eu trouxe a Karina Jardim de Oliveira, que está comigo aqui, eu vou colocar lá na tela, pronto, a Karina já está aqui. A Karina, ela é brasileira, está morando em Portugal com a família desde 2019, certo, Karina? Desde 2019, é esposa do senhor Ivan e mãe do Elias e do Samuel, e é do canal também. Aliás, se vocês quiserem curtir também o canal dela, seguirem, é o Special Family em Portugal. E olha, hoje o assunto que nós vamos falar aqui é um assunto muito, vamos dizer, recorrente, acontece muito, não só em Portugal, mas no Brasil, em qualquer país do mundo. Mas a família da Karina sofreu um golpe, que a gente chama aqui do golpe do aluguel, e ela vai explicar um pouco para a gente. Bom dia, Karina, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Portugal Online. Eu tenho certeza que a tua experiência negativa vai alertar muita gente para o que aconteceu. Tudo bem, Karina? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Queria agradecer primeiramente a oportunidade, né? Nós que O espaço agradecemos. que foi cedido aí para que pudéssemos contar mais ou menos para as pessoas como foi a nossa história. Tá. Vai lá, desculpa, pode ir. Bom, nós estamos em Portugal desde 2019 e o nosso primeiro arrendamento ele já foi com uma imobiliária, porque nós ouvimos falar, realmente escutamos muitas histórias e sempre você fica com o pé atrás e por conta disso nós arrendamos já o primeiro imóvel com uma imobiliária e ficamos lá por mais de um ano. Mas esse apartamento que morávamos, ele é um apartamento res do chão, que no Brasil é um apartamento térreo, e só que ele tinha um dormitório só, é um T1. E nós temos os dois meninos e um deles tem necessidades especiais motoras. Ele anda numa cadeira de rodas e então por isso mesmo que tinha que ser um apartamento térreo. Então, ficamos lá, mas sempre em busca de algo melhor. Já aqui em Portugal, buscando sempre um apartamento que suprisse mais as nossas necessidades. Até que agora, no final de outubro, eu pesquisando sempre pelo Facebook, por imobiliárias, eu encontrei uma publicação. Era uma publicação num grupo de arrendamentos, vendas e arrendamentos em Aveiro, e me chamou muita atenção pela tipologia do apartamento. Era um apartamento res do chão, com 2 dormitórios, um era suíte, e eu entrei em contato para conhecer. Mas a pessoa que fez a publicação era só uma intermediária. Eu achei até que fosse de uma imobiliária, porque acontece muito. Foi no Marketplace, Karina, é Foi no isso? Aqueles Marketplace. anúncios, não é? Foi. E era aquele tipo de anúncio assim, vamos dizer, atraente, preço bom, abaixo da média ou nem tanto? Olha, vamos dizer que com o valor de Portugal, ele é um arrendamento numa média, mas por ser um apartamento de 2 dormitórios, ele estava até que um pouco abaixo do que a gente normalmente encontra. E eu não fui, vamos dizer assim, pela parte do que tinha ali de beleza do apartamento, nada disso. O que interessava para nós é que ele era térreo. Isso era o principal ponto. E dentro do nosso mesmo concelho, que nós não queríamos sair do concelho na altura. Entendi, entendi. E depois disso, o que aconteceu, Karina? Porque Aí eu entrei em eu vi teu contato. vídeo e eu falei, nossa senhora, como foi? Conta pra gente. Eu entrei em contato como qualquer um, era um telefone celular, e a pessoa falou: olha, eu vou te dar o telefone do proprietário, ela disse, usou a palavra proprietário. Eu vou te passar o telefone do proprietário que está arrendando, porque eu só fiz o anúncio e você vai falar diretamente com ele. Liguei na mesma noite
e era um senhor com sotaque português, europeu, mas também ali com um sotaque um pouco meio que de estrangeiro, vamos dizer. E aí eu conversando com ele falou assim, eu tenho um apartamento, você pode vir visitar, mas olha, eu já tenho muitas pessoas interessadas e temos que agendar realmente. E nós já estamos aqui em Portugal, nós sabemos disso. A oferta, ela é pouca em relação à demanda que tem de pessoas querendo arrendar. É assim, quando aparece uma oportunidade, são muitas pessoas ao mesmo Sim, tempo, e em questão sim, de horas, muitas vezes esse apartamento ele é arrendado. Não dá sim. tempo nem de você chegar até o local. É muito Então eu rápido, tinha não é? a maior pressa. Eu falei, olha, se eu puder, eu vou amanhã então visitar. E aí ele disse, não, tudo bem. E conversando já no primeiro telefonema, ele falou alguma coisa assim sobre querendo dizer que eu era brasileira. E eu disse para ele, falei, sim, sou brasileira, mas também sou portuguesa, porque eu tenho a nacionalidade portuguesa. E eu só te disse isso porque nós brasileiros, acho que não somente eu, mas a maioria enfrenta sim um tipo de preconceito quando você vai arrendar. Os portugueses, eles ficam felizes com o dinheiro, vamos dizer, brasileiro, que o brasileiro traz, porém tem a questão do preconceito também. Então, quando eu disse que eu era portuguesa, ele já logo disse: ah, isso não há mal algum, isso não há diferença. Mas então venha amanhã. E aí marquei com ele. No dia estávamos eu e meu marido, o Ivan, e nós fomos até o local visitar. E ele nos permitiu entrar, nos mostrou o apartamento todo, nos disse que os móveis que estavam lá ficariam para nós, para o nosso uso, porque ele tinha comprado uma casa num outro bairro e por isso que ele iria se mudar. E para não deixar este apartamento vazio, ele estaria arrendando neste valor mais acessível, porque ele disse que não era português, ele disse que nasceu na Alemanha e que morava na Inglaterra até então. Morou até o ano de 2020 na Inglaterra e que ele estava aqui a negócios e com a compra desta outra casa, ele não queria deixar este apartamento onde ele estava vazio. E que ele vê que os portugueses exploram as pessoas no valor do arrendamento, exploram os brasileiros, que as imobiliárias abusam e que por isso que ele queria ajudar até as pessoas com este valor. Que senhor bonzinho, não é, Karina? Sim, Que senhor ótimo. bonzinho. Assim, Aliás, deixa eu te interromper um pouquinho, Karina. Sim, Olha, gente, eu sei que é muito cedo, no Brasil são 7h da manhã, mas como eu expliquei no começo, as agendas, mas olha, nós estamos ao vivo no Facebook, no Instagram do Portugal Online e também no nosso canal do YouTube. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para a Karina, ou até mesmo sobre esse assunto do golpe do aluguel aqui em Portugal, coloquem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder. Karina, vai lá, desculpa te não, de cortar forma aí, mas eu alguma. preciso dar o bom dia também para Claro, a claro. malta que está assistindo a gente aqui. Sim. Então, assim, o importante é dizer que ele não tinha nenhum perfil, vamos dizer, de uma pessoa que iria aplicar um golpe. Era um senhor muito educado, muito culto, na média de uns 50 e poucos anos, é, que tinha, como eu disse logo no início, um sotaque, sim, português, mas também mostrava muita vivência. É um golpista, na realidade, já está acostumado a encenar, né? E aí eu expliquei para ele que a nossa maior necessidade no arrendamento, é isso que eu quero deixar claro, que assim, da maneira com que foi feito de muito caráter realmente, porque eu expliquei que eu tenho um filho na cadeira de rodas e um outro autista, e que precisava ser um apartamento térreo, e mostrei a foto do meu filho, ele viu e ele disse, olha, eu tenho uma filha pequena, eu tenho filhos pequenos e realmente eu fico muito triste com crianças nessa situação, ficou penalizado e disse que, olha, tudo bem, então vamos fazer assim. Tem uma senhora que veio ver antes de você e ela está tentando negociar com o senhorio dela. Se ela conseguir o valor,
eu vou ter que fechar com ela, porque ela viu primeiro. Mas eu vou deixar você na fila. E ele mostrava ao celular as inúmeras mensagens que ele tinha recebido já de propostas para o mesmo apartamento. Tudo isso E pessoalmente, cara a cara, não foi pelo atualmente, cara Zoom, a cara, nós né? estávamos dentro do... Num teatro mesmo, é isso? Sim, encenação nota 1000 para ele. E aí nós estávamos dentro do apartamento, nós conhecemos o apartamento mais de uma vez, fomos lá. Enquanto nós estávamos lá, tinha uma moça que estava lá, brasileira, tá? Então, assim, se ele é português ou não, a polícia é quem vai dizer depois no final. Mas o que eu quero dizer também é que existiam brasileiros, vamos dizer que cúmplices dele. Então, são pessoas, são seus compatriotas, como ele mesmo disse, ele usou essa palavra, que são meus compatriotas, e que não sei até que ponto que sabiam da realidade, porque ele disse para nós que aquele apartamento era dele, ele afirmou. E nós, qualquer um, Ricardo, é como eu disse para você anteriormente, eu digo para as outras pessoas, quando você chega aqui em Portugal, você percebe que é muito comum essa prática do arrendamento direto com o senhorio. É muito Sim, comum. sim, sim. E até eu quero deixar uma coisa clara aqui, Karina. Nós estamos falando de uma situação que aconteceu no marketplace do Facebook, mas não podemos generalizar. Isso é Sim, importante a gente deixar muito claro. Até mesmo a gente, né, como você sabe, acompanha o nosso canal, eu e a Cláudia somos consultores imobiliários, trabalhamos sim, aqui na sim. Remax, e a gente usa muito o Facebook como ferramenta de divulgação dos imóveis. Então, não pode generalizar. Eu mesmo trato com muitos proprietários diretamente que preferem vender ou arrendar os imóveis sozinhos. Então, é só para deixar claro, é que existem os picaretas, os malandros em tudo quanto é lugar, não é? Inclusive no Facebook. Não é? É Só isso para ficar mesmo. claro, para a gente não generalizar do Generalizar. tipo, olha, não acreditem no Facebook. Não, não é isso. Tá? Uhum. Mas aí você foi lá, conheceu a casa, ele fez todo aquele teatro para você e você chegou a fazer a mudança. Não, primeiro você pagou o calção, não Aí foi? eu disse para ele, falei, olha, quanto o senhor quer então? Quais são as condições do arrendamento? Ele disse primeiro, olha, eu quero um calção e duas rendas. Como era praticamente ali perto de fim de mês, nós falamos para ele, olha, eu posso te dar um sinal, um calção, pelo menos, e as outras rendas eu te dou no primeiro dia útil do mês, quando fizermos a mudança, porque ele disse que o apartamento já estaria disponível naquela semana. E quando aí nós aceitamos, ele disse que tudo bem, somente um calção, e ele disse que aquela senhora, a primeira senhora que ele disse que tinha interesse, havia desistido porque ela não tinha o dinheiro, que então ele iria arrendar para nós. Marcamos com ele, fomos dali 2 dias, nós encontramos com ele novamente no mesmo apartamento, só que ele quis me atender do lado de fora nesse dia. Ele não deixou eu entrar, porque ele disse o seguinte, que ele tinha as funcionárias dele lá dentro e que ele não vê por que das funcionárias saberem da vida dele. Mas eu pensei, se ele é o chefe, elas são as funcionárias, qual é o problema? Ele que peça licença para elas e não que ele saia. Mas sabe que Então, teoricamente, ele te alugou o imóvel e depois você ainda foi descobrir que tinham duas funcionárias dele, teoricamente funcionárias dessa pessoa, morando lá no imóvel que teoricamente já seria da sua família, é isso? praticamente, ele queria que nós adotássemos as pessoas, arrendássemos um pacote, o imóvel junto com as funcionárias dele. E aí eu sei que eu fui lá e efetuei e queria uma conta para fazer a transferência bancária do valor de sinal, para que isso ficasse como um comprovante para nós.
E ele disse o seguinte: olha, eu não tenho uma conta bancária em Portugal, as minhas contas são no exterior. E eu estou tentando negociar a abertura de uma conta. Eu ainda sugeri um amigo que trabalha num dos bancos aqui de Portugal. Eu disse: olha, o meu amigo ele pode abrir uma conta bancária para o senhor sem problemas. Mas ele disse: não, por conta desse negócio do Covid, minha documentação atrasou. Mas ele sempre tinha uma desculpa. Um ótimo contador de histórias. E aí eu sei que por fim das contas eu levantei, eu saquei o dinheiro e levei para ele em mãos. Nota sobre nota. Quanto era? Qual era o valor desse? Quanto você... Eu combinei com ele naquele primeiro dia 400 euros e depois o restante. No ato da mudança eu iria dar mais 800. E aí você levou os 400 Levei euros? Nota sobre nota. Oh, meu Deus. E aí, e quando eu entreguei, o safado ainda me perguntou: não vai te fazer falta? Nossa, é piada, né? Porque hoje a gente dá risada, mas assim, não, eu falei... Não, eu tô rindo aqui para não chorar, desculpa, não é? Mas é que é uma história tão cabeluda que Sim. Você fala assim, gente do céu. Bom, então, vamos lá. Vamos para o aprendizado para os nossos colegas brasileiros ou qualquer outra nacionalidade. Bom, primeiro que eu sempre falo aqui, a questão das fotografias. Você vê muitas fotografias que elas não são assim, a pessoa fala que é dele aquele imóvel, mas na verdade aquele imóvel é de uma outra pessoa e nem existe aquele imóvel, mas no teu caso já existia, você foi lá e viu o imóvel. Bom, então, gente, olha, a dica aqui baseada na experiência da Karina. Caso vocês façam algum negócio direto com o senhorio, o proprietário, falou que não tem conta, falou que querem dinheiro vivo, falou que não tem como depositar, falou que só aceita dinheiro uma em cima da outra, já tomem esse cuidado, certo, Karina? Você dá essa dica aí para as pessoas? Com certeza, porque eu acho que a nossa necessidade acabou falando mais alto do que a própria razão. Alô, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok, com certeza. Então fica aí a dica. Bom, agora, tirando todo, vamos adiantar um pouquinho a história. Sim. Você chegou a comunicar o seu atual proprietário que ia sair, que ia se mudar, e chegaram até a fazer a mudança? Começou a fazer a mudança? É isso mesmo. Assim que nós acertamos o valor nas mãos dele, ele nos prometeu um recibo que nunca foi dado e nós comunicamos à imobiliária onde eu morava que nós iríamos sair até o fim daquele mês e que nós queríamos o nosso calção de volta para entregar para este novo arrendamento. E a imobiliária tomou nota disso tudo e o apartamento onde nós estávamos já estava à venda. Onde nós morávamos estava à venda e ele foi vendido neste tempo. Durante essa negociação, ele foi vendido. Então, eu tinha mesmo que sair. Por nós, tudo bem, tínhamos um lugar arrendado. Então, quando foi na data marcada, eu peguei algumas das mudanças e comecei a levar porque era perto da onde nós morávamos. Então, não tínhamos intenção de contratar um caminhão, nada disso. Tínhamos 2 carros, temos 2 carros e começamos a levar a mudança aos poucos. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá no dia da mudança, ele nos entregou a chave, ele entregou a chave para o meu esposo na sexta-feira à noite, num supermercado, no estacionamento, e nós não fomos lá na sexta-feira mesmo, porque era de noite e tínhamos combinado a mudança para o sábado. E quando eu cheguei lá no sábado, havia uma senhora na janela do imóvel e eu achei que era a tal da funcionária que ele tinha realmente abandonado lá para trás. Ele chegou a entregar a chave da casa. Entregou, mas eram chaves falsas. Sim, mas ele fez questão de tirar cópias falsas. O ato de entregar a chave. Olha aqui, senhora Karina, aqui a chave. Aqui é a sua chave, pode mudar. E aí fui eu lá com a mudança e eu interrogando a senhora na janela, falei, olha, você é a funcionária, a tal funcionária, e ela me disse, e você é quem? Eu falei, ué, eu arrendei o apartamento, vim mudar.
E ela, muito alterada, nervosa, ela falou: entre, por favor. Eu não acredito que é mais uma. Quando ela disse aquilo, eu comecei, você começa a voltar assim meio que para a realidade, você começa a pensar, bom, tá acontecendo alguma coisa de errado, eu não acredito que eu caí num golpe. Você já começa a pensar isso realmente. E aí eu entrei no apartamento, estava essa senhora e o marido dela, e muito brava, ela começou a me explicar. Ela falou: olha, esse homem é um safado. Eu arrendei o apartamento é meu, é do meu irmão que mora na Espanha. Eu e minha família, Nossa. quem o cuidamos, somos os responsáveis aqui do apartamento em Portugal. Esse Uhum. apartamento não é dele, nós somos os reais proprietários e arrendamos para ele. E ele não arrendou só para a senhora. A senhora pagou algum valor? Quando eu disse, ela falou: olha, a senhora ainda teve sorte, pagou menos do que a primeira, porque ele arrendou para uma outra senhora com duas crianças pequenas. E esta senhora já tinha ido de manhã com a mudança dela também. Bom, então nós estamos vendo aqui duas situações, não é? Sim, Tanto o inquilino, não é? Você e o seu marido e as duas crianças, sim. tanto como a proprietária, ou seja, lesou, deixou pessoas prejudicadas dos dois lados, então, Karina. Mais lados na realidade, porque do lado da proprietária, Uhum. ele lesou ela Sim. na questão dos móveis, dos bens que haviam no apartamento. Ah, ele Quando tirou? Ele tirou? ele entregou a chave para o meu esposo na sexta-feira e ele tinha uma carrinha, uma minivan, Uhum. e os vizinhos disseram que ele encheu realmente o carro dele na sexta-feira à noite, aquela hora, e deu no pé. E quando a proprietária chegou, aqueles móveis que ele havia me oferecido de ficar não eram dele, eram da proprietária. Ele levou louça, levou televisão, levou tudo dela. Então, ela sofreu essa parte, né, dos móveis, dos bens dela, e nós com o dinheiro e mais duas famílias, pelo menos, que nós sabemos, que deram queixa. Se existem mais, nós não sabemos, talvez vamos descobrir agora, depois, né, disso tá aí no ar. Mas pelo menos duas famílias ele aplicou o golpe para o mesmo imóvel. Ô, Karina, você sabe que eu tenho um cliente também, que agora eu estou a tratar do apartamento dele aqui em Lisboa, porque eu vou administrar esse arrendamento. O antigo inquilino dele aconteceu a mesma coisa. Ele alugou por conta, não é? Nessa relação direta proprietário-inquilino, não é? Sim, Aí ele ficou, acho que 2 meses com aluguel atrasado, o morador, a família que morava nesse apartamento, um apartamento ótimo, T3, aqui em Laranjeiras e tudo mais. E essa pessoa, os moradores simplesmente fugiram sem pagar a renda, sem pagar o aluguel e levaram tudo da casa. Tudo, 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 tudo. Inclusive as torneiras. Eles levaram, porque era um apartamento mobilado, eles levaram tudo, televisão, móveis, os eletrodomésticos, tudo que tinha na casa eles levaram até as torneiras. Impressionante, viu? Impressionante. isso acaba, a gente ouve muita história realmente, e quando eu estava à procura, depois deste golpe que nós sofremos, as imobiliárias e os corretores que eu estive em contato, só com esse apartamento que eu arrendei, a corretora me disse que eu era a segunda pessoa já a procurá-la naquela semana com a mesma história. Ou seja, existe alguma outra vítima também dele, porque a história era a mesma, Com os mesmos certeza, detalhes. com Então, certeza. essa corretora, ela é de uma imobiliária, sim, nós conseguimos arrendar com ela, e essa outra vítima arrendou também um outro imóvel com ela. Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos prestando um grande serviço aqui, porque eu já vi também casos. Aliás, ontem eu recebi um contato de uma pessoa que vai ser transferido para Portugal e falando: olha, eu estou vendo aqui nos sites, etc. Eu já vi um apartamento. Olha, mas olha, cuida para mim. Me mandou os links dos apartamentos. Ele falou assim: Ricardo, é o seguinte,
vê lá se esses apartamentos realmente existem, não é? Porque isso é mais comum do que a gente imagina. E no nosso caso, nós que viemos para cá também de mudança de país, que foi o teu caso, e como muitas outras famílias brasileiras, a gente fica um pouco ansioso por natureza. Sim. Concorda, Karina? Sim, eu acho. E muita gente, desculpa te interromper, e muita gente lá do Brasil mesmo paga, tipo, calção, antes mesmo de se mudar, do tipo, naquela expectativa assim, olha, eu quero garantir aquele imóvel, então paga e depois nunca mais vê o dinheiro, nunca mais vê a casa, nunca mais vê nada, né? E isso é muito comum. Eu, por exemplo, quando nós chegamos aqui, o que nós fizemos? Nós viemos, ficamos num Airbnb durante algum período e depois nós procuramos com calma, nós andamos pelas zonas, pelos bairros, conversamos com amigos que já moravam aqui, aí sim a gente fez um contrato. Nós não fizemos direto com o senhorio, fizemos com uma imobiliária, inclusive a Remax, mas na época a gente nem trabalhava com o mercado imobiliário. Eu lembro que foi uma burocracia em termos de documento, só que assim, ao mesmo tempo, não tive problema nenhum. A segurança. A segurança, não é? Sim. Eles exigem tanto do proprietário uma série de documentos, como da tua família também. Imposto de renda, olerite, se tem imóvel, se não tem, enfim. Tudo tem um preço, mas enfim. Mas desculpa lá, eu te interrompi. Não, imagina, eu ia falar justamente isso. Eu acho que a palavra-chave é sempre o planejamento. Uma pessoa que ela tem a intenção de vir, não só para Portugal, mas de morar realmente com sua família em outro país, ela tem que planejar isso e financeiramente falando, porque nós, como eu disse, eu havia já uma pré-reserva deste apartamento no Brasil, era com uma imobiliária onde eu morava, e fizemos a mesma coisa. Nós arrendamos um Airbnb por 10 dias aqui quando chegamos, para que conhecêssemos também os outros lugares, os outros bairros e víssemos o que era mais adequado para nossa família. Na altura que eu cheguei era verão, havia muita procura e acabamos por ficar mesmo com este apartamento, com a intenção de sair de lá o quanto antes, mas era com a imobiliária. Então, a burocracia foi grande, mas a segurança também de que você vai entrar e não vai haver problema algum. Então, o importante é sempre isso, buscar uma intermediação imobiliária, mas com um corretor cadastrado, com lugares que existam realmente, porque existem muitas picaretas, e como eu falei, independente gente, da nacionalidade. isso não foi combinado com a Karina, não, tá? Isso não foi combinado com a Karina, não. Ela que está falando mesmo aí, tá bom? Não é, Karina? É por minha conta e risco. É por sua conta e risco. Não, mas eu digo, você falando da importância do nosso trabalho, sim. Só quero... gente, não foi nada combinado. Ela tá falando... Não. Mesmo porque o Ricardo está em Lisboa, não tinha como arrendar com ele lá. Eu estou em Aveiro. Não. A gente arrenda... Não, desculpa, agora eu vou fazer o merchan. Agora vai vender seu peixe. Já que você chutou a bola na área, eu vou chutar para o gol. Não. Arrenda, sim. Não, eu faço parte da Remax, do Grupo Latina, que é o maior grupo aqui de Portugal. A Remax ela tem 11 mil consultores imobiliários em Portugal inteiro, não só em Portugal, mas no Brasil, Estados Unidos, em vários outros países, e a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Então, se você tem um imóvel em Póvoa do Varzim, por exemplo, lá no norte, perto do Porto, em Varzim, podemos atender, como podemos atender lá no Alentejo, no Algarve, em qualquer lugar, em qualquer zona. Pronto, agora eu já fiz o meu merchandising. E realmente, não só falando da Remax, para quem procura, normalmente é uma dos lugares que eu indico, Remax. Eu tinha contrato com uma outra imobiliária muito grande daqui de Portugal também. E só para deixar claro, depois desse golpe sofrido, nós comunicamos à imobiliária que estávamos de que era um golpe, que sofremos uma burla, como é chamado aqui em Portugal, e o proprietário, a pessoa que
que comprou o apartamento onde eu estava ofereceu sim que fizéssemos um novo contrato com ele, já que ele tinha em posse as nossas rendas, o nosso calção. Ele ofereceu de renovarmos e fazermos um novo contrato, mas para nós não era interessante porque já queríamos sair de lá. E como estávamos à procura, falamos, olha, temos mais essa semana, tínhamos pago o mês todo, então nós usamos essa única semana para fazer procura e achamos o lugar onde nós estamos com imobiliária também. Entendi. Agora, Karina, que aprendizado você... antes da gente falar no aprendizado, eu queria que você falasse um pouquinho do seu canal, apesar que já deu para perceber aqui por que o canal chama Special Family em Portugal, não é? O Elias e o Samuel, eles exigem cuidados especiais, é isso? Até por isso que vocês estavam buscando um imóvel res do chão, ou seja, para quem não sabe, gente, res do chão é o térreo para a gente no Brasil. É isso mesmo. Eu criei este canal para ajudar outras famílias que já moram aqui em Portugal ou que têm interesse da migração, porque quando nós estávamos para vir para cá, eram poucos os lugares, poucas as fontes que eu achava na internet que davam esse tipo de informação. Então, eu criei este canal com o intuito realmente de ajudar essas famílias. Lá eu compartilho as nossas experiências de escola, de inclusão em Portugal, atendimento médico, reabilitação, porque o Elias, que é o mais velho, ele tem paralisia cerebral e múltiplas deficiências. Então, é uma criança, vamos dizer que grave, anda na cadeira de rodas, se alimenta por sonda. E o Samuel, que tem 8 anos, está dentro do espectro autista. Então, tem a página também no Instagram, se o Ricardo me permite, é o mesmo nome, Special Family em Portugal. Inclusive, eu quero te pedir um favor, Karina. Nós estamos aqui em direto, né, ao vivo, como eu falei, no Facebook, YouTube e Instagram. Mas depois eu vou pedir, depois que a gente terminar a live, que você entre nos comentários das 3 nossas plataformas, não é? Sim. E coloque lá os links do seu canal, do seu Instagram, porque você mencionou uma questão aí muito importante. Você dá dicas sobre a inclusão, não é? Os lugares que oferecem, mas vamos lá. Eu quero sim que você falou, se o Ricardo me permite, sim, permita e faça questão de divulgar o seu canal. Então é isso mesmo. Então nós criamos esse canal para isso, para como se fosse abrir o caminho para as próximas pessoas que estão vindo terem mais acesso às informações do que nós tínhamos. Apesar de eu ter a nacionalidade portuguesa, os meus filhos também, há direitos para essas crianças que independem da nacionalidade. Então, é importante para os pais esse público que me acompanha, pessoas que têm necessidades especiais, seus familiares, seus filhos, eles buscam muito essa informação de arrendamento, de moradia. E é onde eu sempre deixo claro que o importante é você procurar fazer negócio realmente com as imobiliárias. E foi o golpe que eu caí, mas tudo bem. Então, a gente tem que deixar claro como nós fizemos tudo certinho. Sim. Mas já estando aqui, a necessidade falou mais alto, como eu falei. Agora, Karina, para a gente encerrar um pouco aqui, mas você denunciou essa pessoa na polícia, está sendo procurado, recebeu o dinheiro de volta ou não, perdeu esse dinheiro? Como é que está hoje isso? Bom, foi feita a denúncia, sim, na delegacia. Eu fui com a minha família. É isso mesmo, tem que prestar queixa mesmo e deixar tudo oficializado. Não somente eu, mas a dona do imóvel também prestou a queixa pelo roubo. Ela sofreu um furto dos materiais, dos bens dela, então ela também registrou essa queixa. A primeira família também, que havia já pago o dobro do arrendamento, também prestou a queixa. E assim, a polícia, por incrível que as pessoas digam, né, tem trabalhado. Eu não posso expor aqui os detalhes do que foi passado, mas eu já fui convocada novamente.
Até e o porque está em dinheiro... investigação e qualquer informação pode atrapalhar, não é? Exatamente. Só para que vocês saibam, essa pessoa, ela não é brasileira, ele é um português e ele está infiltrado em grupos de brasileiros. Então, para você que está no Brasil e faz parte desses grupos, saiba que não tem somente brasileiros realmente. Olha! Está infiltrado em vários grupos porque ele mencionava que ele gostava de fazer negócio com brasileiros. E me fala uma coisa, e depois dessa denúncia, essa pessoa sumiu da internet ou continua lá no Facebook? Não, continua. Por Essa, incrível essa que pessoa pareça, continua nos grupos com o perfil dele no Facebook? é um perfil fake, é um outro perfil, Hum. e ele faz comentários nas publicações dos brasileiros e tudo mais. Ele não tem um nome dele, não tem nada disso, é um perfil fake. Mas exatamente o perfil que você começou a conversar e que você tomou o golpe continua ativo nos grupos de brasileiros? Ele, na realidade, usou uma das funcionárias brasileiras para fazer a publicação. Ele é muito esperto e ele Mas não continua fez. lá, continua lá. Não, a publicação não, porque essa brasileira tirou. Não, mas eu digo o O perfil. perfil ele está no grupo de brasileiros do Facebook, porque eu tenho visto publicações e assim, não só de brasileiros, tá? Não só grupos aqui em Portugal. Ele está inserido em grupos nestes outros países que ele disse que tinha contatos. Então, tem na Inglaterra, tem mais. Ele está ativo aí, gente. Então, Está procurando a próxima vítima. Então, por exemplo, ingleses em Portugal, belgas Sim, em Inglaterra, Portugal, brasileiros na franceses em Inglaterra. Portugal. Sim, Nossa, sim. vive Onde tem então brasileiro, ele tá ali e com esse perfil fake trabalhando. É um homem Nossa, trabalhador. é um homem trabalhador, hein? Sim. Puxa vida, tá louco. Bom, o que você aprendeu disso tudo? Para a gente encerrar, Karina. O que você não faria do que você fez? Não faria nenhum tipo de negociação financeira sem o comprovante mesmo em mãos. Acho que é a primeira coisa. Continuaria assim na nossa intuição de fazer negócio com um local físico, uma imobiliária, um representante autorizado, credenciado. Não acho que hoje, por mais que a maioria do nosso grupo de amigos tenha um arrendamento particular com senhorio, eu acho que nós não confiaríamos mais, como agora temos, né, novamente com imobiliária. E tentaria me cercar de mais certezas, vamos dizer, apesar de não ter cara, o golpe raramente ele tem cara aparente, né? A Sim, pessoa é especialista sim. já naquilo. Então, tomaria alguns outros cuidados como esses, de ter uma imobiliária, de qualquer tipo de negociação ter um comprovante e tudo mais. Legal, ótimo então, Karina. Então, olha, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, obrigado por ter contado para a gente todos esses detalhes. Tomara que essa pessoa seja presa, condenada e indenize todo mundo que foi lesado, como a sua família aí também. Eu tenho certeza que essa live nossa vai ajudar muita gente, não é? Não só as pessoas que já moram em Portugal, mas como pessoas que ainda estão planejando a mudança para cá, não é? Então, eu acho que nós cumprimos aí a missão, uma tarefa de deixar as pessoas mais informadas. Isso é bom, não é? É isso mesmo. E coloque o link do seu canal, tá bem? Tá No bem, Facebook, Ricardo. no YouTube, no Instagram, para que outras famílias possam te acompanhar aí também. Tá bem, então agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu que agradeço, Karina, mulher do Ivan, mãe do Elias e do Samuel, falando direto de Aveiro, aqui para o Portugal Online Oficial, nesta live que eu considero de utilidade pública, tá?
E eu sou o Ricardo Ribeiro, do Portugal Online, marido da Cláudia, pai da Maria Eduarda, e estamos aqui para trazer informações com qualidade. E, aliás, quero agradecer, Michele, desculpa, Michele não, Karina, dois amigos, a Michele e o Renato Furman, que nós fizemos uma entrevista com eles aqui no canal, são brasileiros, nossos amigos lá do Brasil. Ele é que mandou o link do seu vídeo e foi a partir daí que nós entramos em contato solicitando. Ah, olha só, que bom. Legal. Bom, e aquele pedido básico, não é? Se você está chegando agora no canal, curta, compartilhem, ativem o sininho, peguem o link, distribua nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, de Facebook, para que todos fiquem espertos com o golpe do aluguel aqui em Portugal. Tá legal? E eu sou o Ricardo Ribeiro e a gente se fala. Karina, muito obrigado. Beijo grande na família. Obrigada. Bom dia. E a gente volta a se falar. Tchau, pessoal. Tá bem. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia.